Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais um Culto Kids. E que alegria! Nós estamos aqui de novo para trazer a palavra do Senhor para vocês. E hoje vai ser muito legal. Vai ter palavra, vai ter fantoche, vai ter louvor. Enfim, é só alegria. E hoje a aulinha é com a tia Vivian, com a tia Juliana. E sabe, nós trouxemos dois amiguinhos para alegrar a nossa tarde de hoje. Nós temos o Luiz. Oi, galera, tudo bem com vocês? Estamos por aqui hoje, hein? Vamos falar de Deus, vai ser muito legal, hein? Muito legal. E também nós temos a Paula. Oi, gente, tudo bem com vocês? Que alegria, né? Muita alegria, vai ser muito legal a aulinha hoje. E para a gente começar, vamos fazer uma oração? Então, vamos baixar nossas cabecinhas, vamos colocar nosso pensamento em Deus e vamos orar para uma aula muito legal. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma aulinha que nós teremos nesta tarde. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo se faz presente em nosso meio e nós cremos que será uma aula proveitosa, onde nós iremos aprender 100% do que vai ser ensinado aqui. Em nome de Jesus, amém! Muito bem, então para a gente começar, a gente vai ter um louvor com a tia Gladys. Vamos preparar o nosso coração para receber a boa semente da palavra. Amém? Oi, gente! Olha eu aqui de novo para a gente adorar juntos o nosso Pai que a gente tanto ama. Então vamos lá, eu sei que esse louvor vocês já conhecem, né? Sempre ouviram desde que lançou e ele é maravilhoso. Então vamos lá. Pensamentos
foi isso, gente. E vamos para nossa aula, né? Então, galera, que louvor animado, né? Preparando o nosso coração para receber a boa palavra, que é a palavra de Deus. E hoje, para começar, a gente vai ter um versículo de memória. Vamos abrir a nossa Bíblia? Abre lá, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá. Todo mundo lá? Muito bem. Então, nós vamos fazer assim, ó. A tia vai falar uma vez, depois vocês vão repetir, eu vou falar e a tia Juliana vai repetir junto com vocês e depois a gente fala pela terceira vez bem forte para gravar na memória, tá bom? Então, vamos lá. Romanos 10, 17 diz assim, ó. Pela sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, agora a tia vai falar e a tia Juliana vai repetir junto com você, tá bom? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, mais uma vez, todo mundo junto, bem forte, tá? Vamos lá? 1, 2, 3 e... De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Esse é o nosso versículo de memória que nós vamos levar com a gente durante toda essa semana. Amém? Então, como ele é o nosso versículo de memória, nós vamos começar falando por ele. Vamos começar a meditar nele, vamos começar a prestar atenção em todas as palavrinhas que esse versículo nos diz. Ele fala assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Vocês prestaram atenção que o ouvir vem 2 vezes? Então, quer dizer que é uma coisa muito importante, não é verdade? Ouvir e ouvir. Opa! Mas aí, eu estava pensando nisso. Como assim ouvir e ouvir? Ouvir 2 vezes? Como assim? Aí, eu fui pensar. Sabe que tem uma diferença entre você ouvir e você escutar? Tem uma diferença entre ouvir e escutar. Eu vou te dar o bizuzinho de como que funciona. Quando você está conversando com uma amiga e você está pensando lá na pizza. Você está conversando com a sua amiga, mas está pensando o que você vai comer daqui a pouquinho. Está pensando na pizza. E a sua amiga está lá falando com você. Você está olhando para ela, mas você está pensando na pizza. Você está ouvindo ou você está escutando? Você está escutando. Sabe por quê? Porque você não está dando atenção para o que ela está falando. A hora que ela termina de falar e olha para você e você está lá no mundo das nuvens, ela olha para você e fala assim, você ouviu o que eu falei? Aí você fala, né, meio desenchavido, né? Você fala assim, ouvi, então repete o que eu falei. Aí você fica, então, né? Você não ouviu, você escutou, você não prestou atenção no que a sua amiga falou para você. Isso é escutar. E ouvir. Ouvir é quando você está no meio de um monte de gente e, de repente, o rádio fala uma notícia muito importante. E você quer ouvir muito aquela notícia. E aí, como que você faz? Você fala, fica todo mundo quieto, eu quero ouvir aquela reportagem que está falando lá no rádio e o povo fica conversando. Como é que você faz? Você pega e você se aproxima do rádio. Você meio que inclina o seu ouvido para ouvir aquele noticiário. Por quê? Porque aquilo te interessa. Porque aquilo você quer dar atenção, você quer entender aquilo que está falando lá. Então, isso é o ouvir. Ouvir é quando você presta a atenção no que está sendo dito. E então, eu queria compartilhar com vocês outro versículo. Provérbios 4, 20. Para a gente ver sobre isso, sobre ouvir e escutar. Em Provérbios 4, 20, fala assim, ó. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Então, aqui, o Senhor está falando para a gente prestar atenção no que está sendo dito na palavra. Então, você está ouvindo, você está inclinando, você está dando uma atenção maior para aquilo que está sendo falado. Entendeu? Então, a palavra de Deus, ela tem que ser
ouvida e não escutada. Você tem que ler bem calmamente e você ouvir. Quando você vai no culto, você tem que prestar atenção no que está sendo falado. Se você estiver sentado ali no culto, né, agora vocês estão em casa, então vocês estão ouvindo a gente falar. Então, quando você sentar no sofá, você tem que prestar atenção no que a tia está ensinando. Quando você faz isso, você está ouvindo a palavra. Agora, se você estiver sentado lá no sofá, com uma bacia de pipoca, comendo a pipoca, né, todo distraído, você está ouvindo o que a tia está falando? Não, você está só escutando. Aí depois a mamãe chega, o que você aprendeu na aulinha de hoje? Falou da palavra. Óbvio que falou da palavra, mas o que falou? Não é verdade? Então, essa é a diferença de você escutar e de você ouvir. E é isso que nós estamos aprendendo hoje. O nosso versículo é: de sorte que a fé é pelo ouvir. Então, você vai gerar fé dentro de você quando você dá atenção, quando você ouve a palavra com atenção. Quando você ouve a palavra com atenção, a fé vai ser gerada dentro de você. Entendeu a diferença? Essa é a diferença. E na Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está lá em Hebreus 11:6. Fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso ter fé. Tá, mas e como que eu vou adquirir essa fé? Primeiramente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, que nós vamos ver uma historinha bem legal. A historinha de Cornélio. E aí você vai entender como que a gente consegue a medida de fé que o Senhor tem já preparado para cada um de nós. Vamos lá? Atos, capítulo 10, versículo 1. A historinha vai ser do capítulo 1 até o 48, e depois o capítulo 11, do versículo 13 e 14. Mas a tia vai dar uma resumida para você, mas você vai se comprometer em ler essa passagem na Bíblia para conferir se o que a tia está ensinando é verdade, tá bom? Tudo que a tia ensinar está na palavra, mas você tem obrigação de ir lá depois e ler e conferir para ver se o que a tia ensinou está certo, tá bom? Então, essa passagem da Bíblia vai falar de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem muito bom, e ele era um homem temente a Deus. E ele tinha dinheiro, ele era abastado, e ele era um homem bom, e ele fazia doações, ele entregava dinheiro para pessoas necessitadas, entende? Então, ele era uma pessoa boa. Mas o fato dele ser uma pessoa boa, entregar doações para as pessoas, dar roupa para quem precisa, fazer uma comida para quem precisa, e ele ser um homem temente a Deus, faz dele um homem salvo? Fazer boas ações faz da pessoa ser um homem salvo? Não. Não faz a pessoa ser um homem salvo. Ele pode ser um homem bom, de coração bom, não reter dinheiro, ele tem dinheiro, ele ajuda os pobres, né? Ele crê em Deus, ele adora a Deus, mas isso não é suficiente para trazer a salvação. O que precisa para receber a salvação? Crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Cornélio, nessa época, não tinha conhecimento da palavra, não conhecia Jesus. Ele sabia de um Deus, ele era um homem bom, ele fazia boas ações, mas ele não tinha ouvido a palavra de Deus ainda. Ele não tinha ouvido falar de Jesus, porque Jesus é a palavra. Ele ainda não tinha ouvido falar de Jesus. E Deus estava vendo tudo isso. Então, o que Deus fez? Foi lá e pediu para um anjo chegar até Cornélio, num dia que ele estava orando a Deus. Um anjo foi enviado e falou: Cornélio, envia homens até a cidade de Jope e procura Pedro. E traga Pedro até você, porque ele tem boas novas para te falar. E Cornélio ouviu isso e, de prontamente, ele foi lá e pediu para os servos deles ir de encontro com Pedro lá em Jope. E trouxe Pedro até ele. E Pedro, quando chegou, viu que Cornélio era um homem bom. E ele veio trazer o que para Cornélio? As boas notícias. Quais são as boas notícias?
falar sobre Jesus. Então, ele explicou para Cornélio como que Jesus tinha vindo à terra, tinha morrido, tinha ressuscitado, as maravilhas que ele tinha feito. E Cornélio, naquele mesmo instante, creu em Jesus e recebeu a salvação. Porque a salvação só pode vir para um homem através de Jesus. Somente através de Jesus que o homem recebe a salvação. E quando ele recebe a salvação, uma medida de fé vem sobre a pessoa. Porque não tem como você crer em Jesus se você não tiver fé. Porque ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar da palavra. Então, a fé veio para ele quando ele ouviu a palavra, quando ele ouviu falar de Jesus. E quando a fé foi gerada no coração dele, ele já recebeu o batismo no Espírito Santo, e foi aquela festa. E a salvação chegou para a casa dele. Então, o que a gente quer enfatizar com essa historinha? Que a salvação e a fé, ela é gerada quando você se expõe à palavra de Deus. Quando alguém chega até você trazendo a palavra de Deus. Quando essa palavra chega até você, fé é gerada no seu coração. Amém? Então, ele ouviu a palavra, creu e confessou com a boca dele. É outro versículo que eu queria abrir com você agora, que é Romanos, capítulo 10, versículo 9. Olha só o que fala. Se com a sua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então foi isso que aconteceu com Cornélio. Pedro chegou, trouxe as boas novas, trouxe a palavra, trouxe Jesus. Cornélio creu com todo o coração dele e logo em seguida ele confessou Jesus como Senhor da vida dele. Salvação chegou até ele e fé foi gerada no coração dele. Amém? E o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro dele. Então, a fé vem como, gente? Fé vem pelo ouvir. E o ouvir a notícia da televisão? A fé vem por você ouvir o que a coleguinha está falando? Não, fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Amém? É somente dessa forma que a fé chega até o nosso coração. Amém? Muito bem, então agora a tia Juliana vai trazer uma aulinha para nós, explicando um pouquinho mais sobre isso que a gente está falando, tá bom? Então, crianças, é o seguinte, a tia Vivian está falando do que mesmo? De como a nossa fé, como a fé vem, não é verdade? Ela está falando, ela leu lá em Romanos, que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir não é ouvir qualquer coisa, e nem de qualquer jeito. Não, a fé vem pelo ouvir algo bem específico, que é a palavra de Deus, e é assim, a gente não ouvir de todo modo. Não é ouvir como quem, ouviu alguma coisa, passou. Não, a fé ela vem quando a gente ouve a palavra de Deus com atenção, igual você está fazendo agora, não é verdade? Então, eu posso comparar a fé com uma bexiga, né? Um balão. Você já viu um balão? Você já viu a bexiga? Você conhece? Então, a nossa fé ela é comparada com isso. A Bíblia fala que foi Deus quem deu para cada um de nós, deu para mim e para a tia Vivian e para você, uma medida de fé. Então, Deus pegou e fez assim com a gente, ó. Deus deu uma medida de fé. Ele assim, colocou uma medida no nosso coração. Agora, depois que ele fez isso, uma vez, quando ele te criou, ele colocou essa medida dentro de você. Mas aí, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente passa pela Bíblia, quando a gente vai ver Jesus, quando ele estava andando aqui na Terra, teve 2 ocasiões que Jesus ele falou algo bem interessante. Uma vez, Jesus pegou e falou para um homem assim, que era grande a fé dele, sabe? Porque o homem falou assim, olha, Jesus, ele era um centurião, mas deixa eu
trazer para você hoje, pensa aí no militar. Ele era um militar e ele tinha um soldado que estava abaixo dele, ele era chefe de um soldado, e o soldado dele estava doente. O que ele fez? Ele falou assim, Jesus vai poder curar meu soldado. E falou, Jesus, cura ele. E aí Jesus falou, beleza, eu vou lá curar. Mas aí ele pegou e falou, não, Jesus, não precisa ir lá não. Só manda uma palavra, fala para ele que ele vai ser curado e pronto, ele vai ser curado. Aí Jesus virou para aquele homem e falou assim, rapaz, sua fé é grande. Aí então, olha só, Jesus falou que aquele homem tinha uma fé grande. Em outra ocasião, em outra oportunidade, Jesus pegou e falou para os discípulos dele para eles entrarem no barco e irem até um outro lado lá. Entra aí vai lá no barco e vai viajar. Tipo, Jesus mandou eles irem. Quando eles foram, eles estavam no meio da viagem, começou uma tempestade terrível. O barco balançava, era vento para cá e para lá, era água, era de noite, sabe? Os discípulos não viam nada ao redor deles. Pensa, você num barco, numa tempestade, num dia de chuva, balançando, e aí, de repente, Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos estavam lá do barco, estavam vendo os troços, a tempestade, aí eles olham assim para o lado e eles estão vendo Jesus vindo andando sobre as águas. Aí, Jesus chega e fala assim, ei, aí Pedro olha e fala assim, Jesus? Ele fala, sou eu. Aí Pedro fala, deixa eu ir com você, Jesus. Jesus olhou para o Pedro e falou assim, você quer vir? Vem. Então vem. Aí Pedro saiu do barco, começou a andar sobre as águas, mas a tempestade, gente, era muito grande. A tempestade era muito grande. E Pedro olhou para aquela tempestade, olhou para o vento, olhou para as águas ali, e Pedro falou assim, Pedro teve medo. Pedro teve medo. E aí, quando Pedro olhou para as circunstâncias e teve medo, ele começou a afundar. Pedro, por um momento, ele esqueceu que Jesus estava ali na frente dele. Eu acho, porque ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias. Olhou para a tempestade e teve medo. E aí ele começou a afundar. Quando ele começou a afundar, Jesus socorreu ele. E Jesus pegou e falou para ele, bom, por que você tem uma fé pequena? Sua fé está pequena. Entendeu? Então, Jesus mostrou. Em certa ocasião, Jesus falou que o homem tinha uma grande fé. Em outra ocasião, o mesmo Jesus falou para Pedro que a fé dele ainda era pequena. Então, me mostra que isso quer dizer para mim e para você que Deus ele nos deu uma medida de fé. Vamos lá fazer de novo que o balão murchou. Pronto, Deus nos deu uma medida de fé. Mas, a partir daí, quando Deus nos dá essa medida de fé, quem vai fazer com que a minha fé, com que eu seja conhecida, com que você seja conhecida como um homem, uma mulher, uma menina, um menino de grande fé ou de pouca fé, quem que vai fazer isso? Somos eu e você, porque Deus já fez a parte dele. Deus já nos deu uma medida de fé e Ele repartiu para todo mundo a mesma medida. Eu não posso virar para Deus e falar, Deus, por que a fé da tia Vivian é grande e a minha é pequena? Não posso fazer isso, eu não posso culpar Deus, porque a mesma fé que Deus me deu, Ele deu para a tia Vivian. Agora, depende de mim, de você, da tia Vivian, o quê? Fazer o quê? Fazer aquilo que o nosso versículo de memória está falando, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais a minha fé vai crescer. É como o balão. Eu estou ouvindo. Fé está sendo gerada no meu coração. Estou ouvindo. Fé está sendo gerada no meu coração. E se eu deixo de ouvir? Se eu deixo de ouvir, se eu tiro os olhos de Jesus da palavra, vai murchar. Ó. É isso que acontece. Mas à medida que eu ouço, creio na palavra, confesso a palavra de Deus, fé vai aumentando. Então, pessoal, fique esperto, leia a sua palavra, confesse a palavra e aumenta a tua fé. E assim você me pergunta, tia,
para que eu quero ter uma fé grande? Por que eu tenho que ter uma fé grande, forte? Vou te falar, lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E você quer um motivo maior e melhor do que esse, do que agradar a Deus, o seu Pai que te fez, que me fez. Então é por isso que a gente não pode deixar de ouvir a palavra de Deus. Amém? Sabe, amados, a gente precisa fazer a nossa fé crescer. Sabe por quê? Porque nós temos um inimigo que vocês já conhecem bem, que se chama Satanás. E Satanás quer fazer o que com a gente? Esmagar a gente. E como que ele faz isso? Traz doença, né? Deixa a gente triste, dá um jeito de tirar o nosso dinheiro. Entende? Então, por que a gente precisa fazer a nossa fé crescer? Para quando Satanás quiser nos atacar, a gente vai estar, forte na fé. Dá um exemplo, tia. Vamos pegar os versículos bíblicos que falam sobre cura. Isaías 53:4, que fala sobre cura. 1 Pedro 2:24, que fala sobre cura. Vou ler só 1 Pedro 2:24, o finzinho do versículo, que fala assim, por suas feridas nós fomos curados. Vários versículos na Bíblia falam sobre cura, fala sobre nós sermos libertos de doenças. Então, você vai todos os dias ler esses versículos, mas lendo e prestando atenção. Porque quando a gente lê a Bíblia com voz alta, qual é o ouvido mais perto da sua boca? O seu. Então, você precisa ler a Bíblia em voz alta para você ouvir a palavra e prestando atenção. Então, eu estou lendo os versículos, né? Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado e curado. Pelas feridas de Jesus nós somos curados. Então, você vai colocando os versículos bíblicos dentro de você. Você vai estar edificando a sua fé. Edificar é construir, fazer levantar uma parede de proteção bem grande. E quando você um dia acordar de manhãzinha com uma dorzinha de cabeça, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Sentar lá e falar, ai, minha cabeça está doendo, dia, céus, azar. Você vai fazer isso? Não, você está cheio da palavra de Deus que fala que Jesus levou todas as suas dores e todas as suas enfermidades. Então, você vai falar, escuta aqui, Satanás. Você está me trazendo essa dor de cabeça, mas do jeito que você chegou, você vai sair. Porque Jesus levou todas as minhas dores e eu não aceito essa dor de cabeça. Bate em retirada daqui agora, em nome de Jesus. Você vai fazer assim, por quê? Você está cheio da palavra. Você está cheio da palavra. E isso, como a gente já sempre fala, são para todas as áreas das nossas vidas. Não é verdade? Um dia você acorda lá, quer comprar um negócio, não tem dinheiro. Satanás fala, você é pobre, pobre, pobre de marré, marré. Não, Satanás. Jesus se fez pobre no meu lugar para que eu me tornasse rica. Eu sou rica, tenho dinheiro, dinheiro já chegou e eu vou comprar o que eu preciso. Então, fé é para todas as áreas da nossa vida. Mas quem tem que encher o nosso bom depósito somos nós. Porque a palavra de Deus, ela é o Logos, é a palavra escrita. Quando você lê ela, ela entra dentro de você. Quando você precisa usar ela, ela vai sair pela sua boca. Você vai se lembrar do versículo. E quando você abre a sua boca e fala o versículo com fé, ela se torna rema, uma palavra revelada, uma palavra poderosa. E aí, meu filho, o diabo vai ter que bater em retirada, porque ele não pode com você. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Vamos ver o que mais que nós temos aqui para nós hoje. Então, como que a gente vai se encher da palavra e vai fazer a nossa fé crescer? Existem alguns métodos para a gente fazer a nossa fé crescer. Indo na igreja. Ouvindo a palavra que está sendo ministrada através do professor, através do pastor, dando atenção à palavra ministrada. Outra, lendo a nossa Bíblia todos os dias, alimentando o nosso espírito todos os dias. Outra forma, escutando
ensinamentos e músicas cristãs. Existem muitas músicas cristãs, de acordo com a palavra de Deus, alinhada com a palavra de Deus. E você sabe que a música, a palavra cantada, ela é mais fácil de ser gravada. Quando você ouve uma música, ela tem melodia, ela tem ritmo, e a nossa mente ela tem uma facilidade de gravar melodia. Então, quando você ouve a palavra cantada, ela fica facilmente gravada dentro de você. Só que nós não podemos ouvir qualquer coisa, tá? Tem que estar, é a palavra de Deus cantada. Tá? Não é aquelas músicas tristes, ai, vai gemendo, geme e chora. Não, é a palavra de Deus, que vai estar sendo inserida dentro de você através de melodia. Palavra que vai trazer ânimo, vai deixar você para cima. Amém? E temos agora, né, vários filmes cristãos também alinhados com a palavra. Temos que selecionar os filmes, não é qualquer um, mas nós temos também os filmes cristãos. Tudo isso daí é para nos ajudar a nós ouvirmos a palavra de Deus, trazendo informação de Deus para dentro de nós. E a hora que a gente precisar, a gente tem uma arma poderosa de ataque. Amém? Então, agora a tia vai trazer mais uma palavrinha para nós de vitaminada, né? Vitaminada agora essa palavra. Verdade. Então, crianças, olha só. Todo dia de manhã tem gente que gosta muito de cuidar do corpo, né? Tem gente que cuida da saúde, cuida do corpo. E sabe o que as pessoas fazem? Todos os dias de manhã tem gente que vai lá e toma uma vitamina. Toma um café da manhã, toma uma vitamina, se alimenta bem. Tem gente que não come açúcar, tem gente que come só carne e salada, eu sou uma dessas. E aí, o que acontece? Todos os dias tem gente que vai lá e toma uma vitamina. Aí você pergunta para a pessoa, por que você está tomando isso? Aí ela fala assim, porque essa vitamina é boa para o cabelo, faz o cabelo crescer. Aí a outra fala assim, porque a vitamina que eu tomo ajuda no meu corpo para eu ter mais imunidade. Aí meu corpo vai ficar forte, vai ficar mais saudável. E sabe, essas pessoas que tomam as vitaminas pela manhã, por exemplo, elas não são assim, tipo assim, toma hoje no domingo, aí vai tomar só na quinta-feira, aí depois só no outro sábado, depois na outra terça-feira. É assim que funciona. As pessoas que tomam vitamina para poder ficarem fortes, para poder, sei lá, estar fazendo um tratamento para crescer o cabelo, é desse jeito que funciona? É dessa forma que elas tomam aquilo para fazer bem para o corpo dela? Não. Elas tomam todos os dias aquela vitamina no mesmo horário. Vamos supor, vamos lá, eu quero que faça crescer meu cabelo. Então, aí a pessoa vai falar assim, o médico vai falar para você, então, todo dia, 8 horas da manhã, você vai tomar aquela vitamina para o cabelo crescer. Então, todo dia, segunda-feira você toma vitamina, terça-feira você vai tomar vitamina, quarta-feira, vitamina, quinta, sexta, sábado e domingo. Você vai tomar aquela vitamina todos os dias da semana, às 8 da manhã. Por quê? Porque você quer que o seu cabelo cresça. Porque você quer ficar com um cabelo bonito. Porque você quer ficar com um corpo saudável. Não é verdade? E sabe, falando em fé, aí você fala, mas tia, o que tem a ver uma vitamina para deixar o corpo forte, o cabelo bonito, com a palavra de Deus? Tem tudo a ver. Olha só, quando eu quero um bom resultado para alguma coisa, eu tenho que empenhar um esforço, eu tenho que fazer aquilo lá todos os dias, para eu poder me aperfeiçoar naquilo e ter um bom resultado. E sabe, para a nossa fé, para aquela medida de fé que Deus nos deu, crescer, para nós fazermos a nossa fé crescer e ficar forte, nós precisamos de uma vitamina poderosa. Todos os dias nós precisamos ler, meditar, confessar a palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos ter o contato, ouvir essa palavra. Essa palavra, ela é mais poderosa do que qualquer vitamina que tenha por aí. Se uma vitamina que o homem, o ser humano, inventou, um farmacêutico, para fazer bem para o meu corpo,
Se essa pessoa teve a capacidade de inventar isso aqui, e se eu tomar um comprimidinho desse todos os dias, vai fazer um efeito bom, vai me deixar forte, quanto mais, imagina, quanto mais, muito mais é o poder e a força da palavra de Deus. Existe alguém mais forte que Deus? Não existe. Deus, Ele é o ser mais forte, maior e mais inteligente que existe. E Ele deixou a palavra dEle para a gente. E à medida que a gente vai lendo e confessando e ouvindo a palavra de Deus, nós vamos ficando cada vez mais fortes e fortes. E a nossa fé vai aumentar, vai crescer. Ao ponto de, quando você escutar uma notícia, eita, tem uma notícia de uma doença que está espalhando por aí. Eu vou lembrar da palavra. A primeira coisa que vai vir na minha cabeça é a palavra de Deus que já está no meu coração. E aí eu vou lembrar, eita, pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarada. E quando eu lembro dessa verdade, eu lembro do que a palavra de Deus disse a meu respeito e falo aquilo que está cheio no meu coração, as circunstâncias ao meu redor mudam. As coisas começam a acontecer, entendeu? Eu sou privada, eu sou assim, Deus, Ele pode me guardar, Ele pode me proteger. Eu começo a usufruir, ou a utilizar, ou a provar dos resultados e dos benefícios que a palavra de Deus me garante. Por quê? Porque eu estou forte, eu estou com a minha fé forte. Porque todos os dias eu ouço a palavra, todos os dias eu leio a palavra, todos os dias eu falo a palavra para mim mesmo, para eu mesma me convencer de que o que a palavra diz é a verdade. Então, todos os dias nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos ler, nós precisamos pensar na palavra e nós precisamos confessar essa palavra e estar sempre com ela próxima do nosso ouvido. A palavra de Deus diz assim, que ela tem que estar próxima de nós, na nossa boca e no nosso coração. É na nossa boca e no nosso coração. Nós precisamos ouvir a palavra, ler a palavra, pensar na palavra e confessar, falar aquilo que ela diz ao nosso respeito. Amém? E assim a nossa fé vai se fortalecer, vai crescer. E nada, absolutamente nada de mal vai poder nos parar. Ainda que alguma coisa ruim aconteça, ainda que uma notícia ruim chegue aos nossos ouvidos, a gente vai estar tão forte, mas tão forte na palavra, que aquilo não vai nos abalar. Porque nós vamos ter a consciência de que maior é o Senhor, o Deus da sua palavra, que está conosco, do que aquilo que está no mundo, do que aquilo que o jornal está falando. Deus é mais poderoso do que qualquer outra coisa. E para mim, a fé está fortalecida nele. Eu preciso, de novo, a tia vai falar, precisa ler, ouvir, meditar e falar essa palavra. Amém? Eita, coisa boa. Agora, nós vamos chamar aqueles nossos amiguinhos. Lembra os nossos amiguinhos que a tia apresentou no começo? Então, agora eles vão trazer uma historinha muito legal para vocês. Fiquem ligadinhos aí, hein? Não vão embora. Vem, Luiz. Vem, Paula. Pessoal, Paula não foi na escola hoje. Irei até a casa dela para ver se ela está bem. Quem é? Oi, Paula, aqui é o Luiz. Entra aí, Luiz. Eita, parece que você não está muito bem. Como você está se sentindo? É verdade. Não estou me sentindo bem. Não consigo respirar direito. É terrível. Eita, posso orar com você, Paula? Claro, com certeza. Eu preciso de oração. Mas você acredita que Deus vai te curar quando eu orar? Bem, eu tenho esperança que Ele me cure. Deus não se move por esperança, Paula. Você precisa usar a sua fé. É mesmo. Eu havia me esquecido. Eu preciso usar a fé
e não a esperança. Vamos orar então. Pai, eu te peço que neste momento cure a Paula da gripe que ela está sentindo. Eu te agradeço, Pai, porque está feito. No nome de Jesus, amém. Obrigada, Luiz. Muito obrigada mesmo. Ok, então, Paula, te vejo amanhã na escola. Tchau, Luiz. Tchau, Paula. Eu não me sinto bem. Não melhorei nada. Mas eu já sei qual é o problema. Eu preciso ter mais fé. Eu gostaria de saber como é que eu faço para ter mais fé. Tive uma ideia. Talvez eu possa orar e pedir a Deus por mais fé. É isso que eu vou fazer. Oh, Deus, eu sei que não sou digna, mas, por favor, você pode me dar mais fé? Eu preciso de fé para me livrar dessa gripe, para que eu possa respirar melhor. Oh, Deus, tenha misericórdia de mim, esta serva indigna. Oh, por favor, por esta eu não esperava. Ah, é você, coração. Paula, o que você está fazendo? Eu estou orando por fé. Não é assim que você consegue fé, Paula. Então, como é que eu consigo? Você sabe que a Bíblia diz: fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer dizer que eu não tenho que orar por fé? Não. Fé vem através da palavra de Deus. Você precisa ler, ouvir e dizer versículos como: pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Ah, é mesmo. Eu me lembro. Pelas pisaduras de Jesus eu estou curada. Jesus levou minhas enfermidades e tomou as minhas dores. Jesus levou as minhas enfermidades e tomou as minhas dores. Eu estou redimido da maldição da lei. Eu estou redimida da maldição da lei. Bom trabalho, Paula. Você está no caminho certo. Onde você está indo, coração? Para dentro. Você fica com a palavra e fé vai chegar. Ok. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Jesus levou minhas enfermidades e tomou minhas dores. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada. Estou redimida da maldição da lei. Em nome de Jesus, amém. Nós queremos agradecer a presença dos nossos amiguinhos, Luiz e Paula. Muito obrigado, galera. Foi muito bom aprender com vocês, viu, Paula? Graças a Deus, agora você é sarada e curada e a sua fé, ó, tá só crescendo, né? É Mesmo. Tchau pra vocês, viu? Um beijo. Tchau, galera. Então, turma, tá acabando a nossa aulinha. Mas não fique triste, porque domingo que vem tem mais da palavra do Senhor, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. Um beijão e tchau.